gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Bom, e hoje eu quero começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Você aí de casa, mãe, né, que cuida aí da casa, dos filhos, do marido, ou você aí no seu emprego que tem tantas tarefas, tantos afazeres, ou você na faculdade, né, como acadêmico aí, com tantos afazeres também. A pergunta é o seguinte: você se sente aquela pessoa que não é tão valorizada, aquela pessoa que, sabe, você faz as coisas, mas não tem muito prazer naquilo que tá fazendo, ou às vezes aquilo também se torna tão cansativo, né? Você faz e faz e todo dia a mesma coisa, muitas das vezes, e aquilo se torna tão cansativo pra você, né? A sua tarefa aí no seu dia a dia. Isso acontece com você? Bom, o que eu estava pensando é, esses dias é que, seguinte, muitas das vezes, como eu falei, nós na nossa posição, assim, né, de uma certa forma hoje, como empregados, como estudantes, como pais, mães, nós nos sentimos aquelas pessoas que estão sempre fazendo, às vezes as outras pessoas não reconhecem aquilo que a gente faz, ou às vezes a gente fica até cansado mesmo, né, de tantos afazeres mesmo, de tantas tarefas. E muitas das vezes aquilo se torna tão automático pra gente que a gente vai fazendo, 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 e tem coisas que a gente começa a fazer até de qualquer forma, né? De qualquer jeito mesmo, porque, como eu falei, às vezes aquilo você precisa fazer todos os dias. Vou dar um exemplo de coisas básicas e práticas, né? Como eu citei, você que é mãe, dona de casa aí, né? Ou esposa, enfim. Você precisa arrumar a casa todos os dias, lavar roupa, cozinhar. Você que é estudante, você precisa estar ali sempre se informando, sempre estudando. Ou você vai para o estágio e precisa fazer as tarefas ali, você precisa seguir uma rotina, você, né, que precisa, você precisa estar ali indo pra academia, cuidando da sua saúde, e aquilo ali acaba se tornando, às vezes você nem quer tanto fazer aquilo, né? Porque aquilo tá cansativo, enfim. E as coisas que você faz, como eu falei, às vezes não, as outras pessoas não enxergam tanto, sabe? Você faz e parece que você não é muito reconhecido, as pessoas não te percebem no seu emprego, né, no que você precisa fazer aí, né? Eu fiquei pensando que muitas das vezes, como eu falei, isso se torna algo tão automático pra gente e a gente começa a fazer as coisas de qualquer forma. E o que eu achei interessante é que a Bíblia diz o seguinte, em Colossenses 3:23 fala que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E o que eu fiquei pensando é que o seguinte, às vezes nós estamos fazendo para as pessoas perceberem, para as pessoas notarem a gente, para as pessoas, como eu falei, elas perceberem o nosso valor, né? E aí nós começamos a fazer as coisas de qualquer forma. Então, quando você e eu, nós estamos fazendo as coisas só para as pessoas, é claro que a gente vai fazer as coisas para as pessoas, né? Como eu citei aí vários exemplos. Mas quando a gente percebe, né, o propósito daquilo, né, o propósito para o qual a gente está fazendo aquilo, seja nas coisas mais, assim, pequenas do nosso dia a dia, quando a gente percebe e quando a gente começa a fazer aquilo para o Senhor, como para o Senhor, como está dizendo aqui, nós começamos a fazer as coisas por um propósito e nós começamos a fazer as coisas não pensando nos benefícios que aquilo pode nos dar. Quando nós começamos a fazer como para o Senhor, as coisas elas começam a fazer sentido na nossa vida, né? Como eu falei, as coisas mínimas, como seja arrumar uma casa, fazer uma comida, lavar uma louça. Quando você pensa, eu estou fazendo isso para o Senhor, para Deus, a sua mentalidade, a sua visão sobre as coisas, no seu dia a dia, aquelas coisas ordinárias, né? Que você tem que fazer todo dia, as suas tarefas, elas começam a ser mais simples. Não quer dizer que você vai querer fazer todo dia, não quer dizer que você vai estar animado para fazer todo dia, não quer dizer que você vai estar com aquele ânimo mesmo, né, para fazer aquilo todos os dias. Às vezes são coisas repetitivas mesmo. O Senhor é que vê todas as coisas, porque Deus ele vê todo o nosso dia, né? Ele não é como as pessoas que vê um momento ali, que ele vê, né, você tá ali
no seu trabalho, tendo que fazer uma tarefa e o seu chefe, ele tá vendo ali, ou ele te pediu algo ali naquele momento para fazer. Deus, ele não é assim, ele vê o todo, né? Ele vê o todo o seu dia e até aquilo que você não vê. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? E começar a ter essa mentalidade de estamos fazendo tudo o que nós estamos fazendo, nós fazemos para o Senhor. Tem uma outra versão que eu achei interessante que fala assim, né? Como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Olha que interessante, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, se você está fazendo uma comida, e é engraçado porque, por exemplo, já teve dias assim que eu tava cansada, né? Tipo assim, como eu falei, de fazer as mesmas coisas às vezes. Então, às vezes, uma coisa mínima, né? Às vezes você tá naquele dia cansativo que você não quer fazer, né? Porque tem dias que a gente tá assim, não quer fazer, ou seja, outra coisa mesmo. E eu parei e pensei assim, e se eu tivesse fazendo essa comida aqui pra Deus, né? Pra Jesus? Se Jesus viesse hoje aqui na minha casa, né? Estivesse aqui na minha casa, está, né? Mas, assim, pensando de uma forma mais prática, sabe? Como eu faria essa comida? Como eu arrumaria essa casa? Se Jesus viesse aqui no meu trabalho hoje, assim, né, gente? Tô falando assim de uma forma física, né? Viesse aqui, ficasse aqui do meu lado hoje, ele está, né, do nosso lado, ele vê todas as coisas, mas eu acho que deu para entender, né, o que eu quis dizer. Se ele viesse aqui hoje, se ele estivesse aqui, como eu reagiria? Como eu faria essa pequena tarefa? Como eu me comportaria no meu emprego? Né? Como eu me comportaria no meu estágio, na minha faculdade, como mãe, como pai, como esposa, como eu me comportaria se Jesus estivesse aqui, porque ele está. Como eu falei, muitas das vezes a gente não tem essa perspectiva, essa consciência, essa visão de que Jesus, ele está do nosso lado a todo momento, todo dia, durante todas as suas tarefas, seja ela quais forem, seja aquela tarefa pequena ou seja aquela tarefa grande. Jesus está do nosso lado e ele está percebendo, ele está vendo tudo que nós fazemos. Então, se eu pensasse assim, como eu faria minha comida, como eu arrumaria minha casa, como eu me comportaria, como eu falei no meu emprego, na faculdade, com as outras pessoas, como eu agiria, como seria o meu comportamento, como seria o meu humor, né? Passamos a fazer as coisas, sabe, bem. Nós não fazemos de qualquer forma, como eu falei. Seja aquelas pequenas coisas, seja aquelas coisas que você tem que fazer todos os dias. Quando você tem essa perspectiva, quando você começa a ter essa consciência, quando você começa a trazer esse versículo para sua realidade, faça como se você estivesse servindo ao Senhor e não as pessoas simplesmente, né? Quando você está servindo as pessoas, muitas vezes você está servindo a Deus, você está fazendo para Deus, mas muitas das vezes, como eu falei, a gente não tem essa consciência no nosso dia a dia, né? Às vezes a rotina, ela toma tanto assim a gente que acaba ficando automático mesmo, né? A gente não percebe, mas acaba ficando. Outro versículo também que é muito interessante e é muito claro, que é 1 Coríntios 10:31, que diz o seguinte, talvez você até conheça, né? Que fala, portanto, quando vocês comem, ou seja, coisas básicas que todo ser humano precisa, todo mundo precisa, comer e beber, né? Quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa. Não coloca qualquer outra coisa, isso aí que eu falei para vocês, esses afazeres. Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia, ela é sempre muito clara. A gente que não percebe, a gente que não coloca em prática, a gente que não traz os versículos para o nosso dia a dia mesmo, né? Não quer dizer que você tem que buscar só quando você estiver passando por alguma situação. Como eu disse, ela é muito clara, né? Não tem como você ficar discordando e discutindo aqui, porque está claro. Se a gente bebe, se a gente come, se a gente faz qualquer outra coisa, tudo, exatamente tudo que você fizer, seja de excelente, que seja louvável, que seja tudo para a glória de Deus. Então, como eu falei, nas suas pequenas tarefas do seu dia a dia, faça tudo como se fosse para o Senhor e não para as pessoas, porque aí nós vamos começar a fazer tudo com excelência. Por mais que as outras pessoas, elas não percebam, elas não notem, elas não reconheçam o seu trabalho, aquilo que você faz,
mas o Senhor reconhece, e o Senhor percebe e vê todas as coisas. Então que hoje você possa escolher fazer tudo como se fosse para o Senhor. E para que você possa fazer tudo de forma excelente, porque é para o Senhor. E Ele enxerga e Ele vê todas as coisas. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like pra mim, deixa o seu comentário aqui se você tiver algum comentário pra fazer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito, então inscreva pra você receber todos os vídeos, tá bom? E é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!